Olá, tudo bom? Aqui é o professor Jones Pobel. Nesse momento vou conversar com os alunos do nono ano. Vamos falar de sistema solar. Vamos tentar se aprofundar um pouco mais sobre as informações do sistema solar para os alunos do nono ano. Então nós temos aí uma imagem apresentando o sistema solar, Sol, que é a nossa estrela, né? Que é luminosa. Nós temos 8 planetas mais Plutão. Né? Por que mais Plutão? Porque não é considerado um planeta. Temos corpos menores, que são quem? 63 satélites, anéis, asteroides, cometas, meteoritos, meteoros, gás e poeira zoidica. Então nós temos todas essas estruturas no sistema solar. Só para a gente ter mais uma noção da imagem, a sequência Sol, a sequência dos planetas, meteoros e asteroides, cometas que passam e a poeira, né, conforme os gases e a poeira zodiacal. E aí nós temos, nesse momento, um tamanho relativo dos planetas, né? Tá aí exemplificando quais seriam os planetas maiores, como Júpiter, Saturno. Aí em sequência vem Urano, Netuno, Terra e o Plutão, que é um planeta, mas atualmente não é considerado um planeta. Marte, Saturno, já falei, Urano, Netuno. Então tá aí, Vênus, né? É o tamanho relativo dos planetas. Outra imagem que apresenta aí a sequência, né, de tamanhos. Outra imagem. E agora vamos falar sobre o movimento dos planetas. Então, uma lei que é fundamental a gente entender agora, principalmente para os alunos do nono ano, lei de Kepler. Então, vamos observar que a primeira lei, orbitais, então os planetas não têm um movimento circular, né? É um movimento elíptico ao redor do Sol, como está mostrando a ilustração aí. A segunda lei, que equivale às áreas aonde passa esse movimento elíptico. Então tá aí a área 1 e a área 2, né? Podemos ver nessa imagem, ó, área 1 e área 2. E o tempo, que é o ΔT, que é feito nessas duas áreas. Então tá aí o cálculo. E temos aí, no caso a terceira lei, período de revolução, distância do Sol. Existe um cálculo para ser feito da lei de Kepler. Então a lei de Kepler se divide em três: primeira, segunda e terceira. Tá aí. Lei da gravitação universal. Unidade de distância, que é importante a gente ter uma noção. Terra para a Lua. Tá falando em quilômetros. Quilômetros por segundo. Sistema solar em escala. Então nós temos aí alguns planetas que fazem esse movimento elíptico ao redor do Sol. Então, com exceção de Mercúrio e Plutão, as órbitas dos planetas estão no mesmo plano, eclíptica. Então, observe ali, ó, Plutão e Mercúrio. Eles têm eles separam
dos outros planetas, né? Não estão tão próximos no alinhamento com os outros planetas. Classificação dos planetas. Então, os planetas terrestres ou telúricos são quem? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já os jovianos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E Plutão não se enquadra bem em nenhum e nem outra categoria. Está aí uma tabela apresentando os dados dos planetas telúricos. Mercúrio não tem atmosfera, então não retém calor à noite. Mercúrio pode ser visto pela Terra. Tá aí. E tem uma dificuldade porque ele é muito próximo do Sol. Então existe uma dificuldade de ver Mercúrio, né? Só com os grandes telescópios que é possível. Uma imagem de Mercúrio. Vênus. Atmosfera mais alta e de maior massa que a da Terra. Então Vênus tem uma atmosfera formada 96% de CO2 e N2, 3,5. Bem diferente da atmosfera da Terra, que a maior porcentagem é de nitrogênio. As nuvens com gotas de ácido sulfúrico. Então é bem difícil, né, existir vida. Como isso ainda é um estudo, né, feito, né, descobrir vida em outros planetas, aí mostra a impossibilidade disso ocorrer. Outra imagem de Vênus. Marte. Nós temos aí Marte. Possui uma atmosfera mais fina do que Vênus. Possui uma camada de CO2, 95,3%, e de nitrogênio, 2,7%. CO, oxigênio e 1,6% de CO, O2 e H2O. Essa é a atmosfera de Marte. Tá aí mais uma imagem. Superfície de Mercúrio. Agora. Muito similar à Lua. Crateras não tão altas. Não mostra grandes extensões de lavas, mares lunares. Vemos aí, mostrando a estrutura que nós temos. Estruturas em forma de domo, resultando de rochas derretidas e resfriadas, com rachaduras. Imagem A, apresentando aí pra gente. Imagem B, simulação de computador, reproduzindo os domos. Imagem C, vulcão Gula, visto pela Magalhães. Então tá aí, mostrando a estrutura que existe nesse planeta. Marte, vista sobre a perspectiva da sonda Viking, terreno rochoso avermelhado, óxido de ferro. Céu rosa pálido. Tá aí o estudo sobre Marte, a vista de Marte. Imagem de canais causado por fluxo de água há 4 bilhões de anos. Atualmente não há evidência de presença de água. Há apenas traços de vapor de água na atmosfera. Imagem de cratera, impacto de meteoros. Então, tá aí onde estaria aprisionada a água de Marte, né? Que seria uma camada de gelo. Lua de Marte. Phobos e Deimos.
descoberta em 1877, são irregulares, marcados por crateras. Planetas jovianos, colocaram aí, no caso a Terra, só para uma referência, é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, jovianos. Tá aí, são bem maiores que a Terra. Júpiter, atmosfera com gás de nitrogênio, gás de hidrogênio, né? Hélio, traço de gás metano, gás de amônio, pouco vapor d'água. Júpiter tem 63 satélites naturais. Saturno, gás de hidrogênio, hélio, traço de metano, gás de amônio, pouco vapor d'água. Saturno tem 49 satélites naturais. Composição atmosférica de Urano e Netuno, semelhante à de Júpiter e Saturno. Plutão, Caronte, que é um satélite. Vamos falar um pouquinho dos anéis de Saturno. Então, os anéis são partículas de poeira de material, gelo, né, em Saturno, formando por interações de marés que levaram fragmentação de corpos menores, enquanto-se próximo ao planeta. Tá aí os anéis de Saturno. Uma imagem como seria. Falar um pouquinho de asteroides. Fragmento rochoso, composição química. Então nós temos vários asteroides aí no sistema solar. Existe um cinturão entre a órbita de Marte e Júpiter, que teriam se formado de fragmentos que nunca chegaram a agregar para formar planetas devido ao forte campo gravitacional de Júpiter. Então existem esses fragmentos, né, entre os planetas. Meteoritos e meteoros, objetos menores ainda, que podem colidir entre si ou com outros planetas, satélites e asteroides. Meteoroides consistem em restos de cometas, fragmentos, quando os meteoroides entram na atmosfera terrestre, aquece e viram uma bola de fogo. Gera um traço de luz no céu, chamado meteoro. Se parte sobrevive, atinge o chão, temos um meteorito. Então tá aí. Então, meteoro é quando ele fica incandescente, atingindo a atmosfera. Quando sobrevive algum fragmento, vira um meteorito. Cratera deixada por um meteorito no Arizona. Diâmetro 50 metros. Impacto ocorreu há 50 mil anos atrás. Olha o tamanho, 1,2 quilômetros. Cometas nós temos, né? Basicamente formado de gelo e poeira, como uma bola de gelo sujo, vamos dizer assim, né? As orbitais bem elípticas, vai ter um movimento elíptico em torno do Sol. Com o Sol em um foco brilhante que desenvolve uma cauda quando se aproxima do Sol. Tá aí a apresentação aí da estrutura de um cometa, que tem a parte do núcleo, o coma e a cauda.
Então nós temos aí a formação do sistema solar, explicação mais aceita, nebulosa solar primitiva. Então o sistema solar teria se formado a partir do colapso de fragmentação de nuvens. Então de uma única nuvem resulta várias estrelas. Um fragmento teria originado do Sol. E os planetas seriam subprodutos da formação. Tá aí outro exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria a sequência do que aconteceu esse processo. Então tá aí. Então o sistema solar SS teria início há 4,6 bilhões de anos atrás. Muito obrigado aí. Mais uma videoaula para que vocês possam entender um pouco sobre o sistema solar. Obrigado.